Olá! Vai começar mais uma edição do Papo de Garagem. Mas antes da gente apertar o botão de Start, confira comigo em apenas um minuto os principais destaques dessa edição. Lembrando que você pode usar os marcadores embaixo do vídeo para ir na sequência que mais te interessa. No quadro Resenha, vamos analisar em detalhes os números de venda de julho anunciados pela Anfávia há poucos dias atrás. No quadro Radar, vamos colocar uma lupa em cima dessa história de redução de preços por conta da chegada de novos concorrentes. Será que está acontecendo aqui no Brasil e lá fora? Por carros novos e usados. Vai comprar, vai vender, vai assinar, vai alugar. Carro, moto, não importa. É aqui no Papo de Garagem que você vai sempre encontrar a informação qualitativa, operativa, independente e descomplicada para ajudar você a fechar sempre o melhor negócio. No quadro Doutor Mobilidade, a turma da Bove Auto, a pedido de vocês, preparou um vídeo muito especial sobre o novo carro da GWM, o Hora, que chegou sacudindo o mercado. E no quadro Entrevista, vamos receber Flávio Padovan, um executivo com larga experiência na indústria, passou por diversas montadoras, que vai falar não só sobre o momento atual da indústria da mobilidade no Brasil, como também vai falar sobre o projeto social espetacular que você precisa conhecer. O programa já vai começar, solta a vinheta. Agora sim, olá, autoespectadores, sejam muito bem-vindos ao programa Papo de Garagem. Não importa se trabalham na indústria ou são consumidores de produtos e serviços de mobilidade, ou quem sabe estão interessados em saber mais sobre temas como biocombustíveis, veículos elétricos, mobilidade urbana, é aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar a informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada que precisam. Pois é, Márcio. Hoje a agenda da nossa edição está lotada. Quantas novidades para o nosso público, hein? Verdade. Amigos autoespectadores, é mais uma vez uma grande honra estar novamente com todos vocês. E é verdade, meu amigo Bacelar, teremos hoje um programa mais uma vez cheio de novidades. Mas como sempre, para que possamos continuar fazendo um trabalho interessante aqui no nosso Papo de Garagem, nós precisamos interagir com todos os nossos amigos. Por favor, enviem suas sugestões e críticas para o nosso e-mail papodegaragem@autodata.com.br. Eu vou repetir, papodegaragem@autodata.com.br. Márcio, isso me lembra de passar uma importante mensagem para os nossos autoespectadores. Amigos, gostaria de fazer um pedido muito especial para vocês. Deem uma pausa agora nesse vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, tudo fácil e rápido, bem aqui embaixo. Estamos com várias ideias promocionais para o nosso canal, mas pelas regras do YouTube, só conseguiremos ir em frente com um mínimo de 1.000 inscritos. Podemos contar com vocês? Tenho certeza que sim. Muito obrigado pela atenção. Bacelar, esse foi um recado muito importante que você deu, né, cara? Bom, mas já que você já chamou a atenção para as nossas atrações de hoje, e daqui a pouco nós teremos a nossa resenha, né, onde comentaremos os resultados de julho do setor automotivo brasileiro que foram divulgados há poucos dias aí pela Anfávia. E também nós vamos falar um pouquinho a respeito do anúncio da estratégia de eletrificação da Stellantis para o Brasil. Sim, e com uma surpresa muito especial para o nosso público, né, Márcio? E na sequência tem o quadro Radar, com projeções sobre o mercado brasileiro e internacional, e o quadro Doutor Mobilidade, onde, a pedido de muitos autoespectadores, apresentaremos um vídeo com detalhes do novo carro da GWM, o Hora, que chegou sacudindo o mercado. Pois é, e logo depois nós vamos finalizar o programa de hoje entrevistando Flávio Padovan, um amigo especial de longa data que é dono de uma das mais brilhantes carreiras do setor automotivo brasileiro.
Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito útil para todos nós. Então, não vamos mais perder tempo, Bacelar, e vamos logo chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, para podermos começar logo o nosso programa de hoje. Em poucos segundos, nós voltaremos. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir, mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Bacelar, vamos lá para a nossa resenha? Opa, agora, mas Vamos lá. Técnica, solta a vinheta. Bacelar, mais uma vez, o principal destaque desta nossa resenha será o balanço da nossa indústria automobilística, desta vez referente ao movimento no mês de julho, que foi divulgado no início desta semana pela Anfávia. Em termos de vendas, o mercado brasileiro absorveu 226 mil unidades em julho em números redondos, volume 19% superior ao mês anterior, 24% maior que no mesmo mês do ano passado. Eu acho que 2 pontos importantes merecem ser ressaltados neste resultado comercial de julho. O primeiro deles refere-se ao fato de que esse foi o melhor mês em termos de emplacamentos desde o período que antecedeu o início da pandemia da Covid-19 em 2020. O segundo ponto, que também merece bastante destaque, refere-se ao fato de que o volume de vendas manteve em média relativamente alta ao longo de praticamente todo o mês de julho, independentemente dos reflexos da ajuda do governo. Graças a isso, inclusive, os estoques nos pátios, tanto das montadoras como das concessionárias, diminuíram bastante e fechamos o mês com 199 mil unidades, o equivalente a 26 dias de produção. Ou seja, na prática, nós quase que voltamos à normalidade em termos de estoques, vez que o que é considerado normal é alguma coisa em torno de 30 dias. E o clima de otimismo não parou por aí, Bacelar. Segundo o Márcio de Lima Leite, o meu xará, que é o presidente lá da Anfávia, os primeiros dias de agosto também estão bastante positivos, com vendas cerca de 20% superiores em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo ele, mesmo que esse ritmo alto não se sustente, ou que não continue sustentando, se tivermos até o final do ano o mesmo volume que tivemos no segundo semestre do ano passado, nós fecharemos nesse 2023 um crescimento de mercado entre 5% a 7% frente a 2022, ou seja, exatamente dentro das previsões que a Anfávia vem trazendo desde o começo do ano, mas parece que a coisa está mais positiva do que o esperado. Mas nem tudo foram flores nesse mês de julho, infelizmente. No que se refere às exportações, nós demos uma pequena derrapada com as montadoras brasileiras enviando somente 30 mil veículos para os mercados internacionais em julho e registrando uma queda de 20% frente ao que vendemos em julho para outros países. Segundo a Anfávia, esta queda se explica principalmente em razão de Chile e Colômbia estarem enfrentando nesse momento problemas econômicos meio graves e por isso, consequentemente, também uma queda acentuada em seus mercados de veículos. Quando você soma esse resultado de vendas do mercado interno com o resultado de exportações, isto reflete numa produção, ou acabou refletindo, numa produção de 183 mil veículos em julho, 3,3% a menos do que a gente tinha registrado em junho. Ou seja, a gente trabalhou com um cenário de quase estabilidade nesse mês entre junho e julho. Este aumento do movimento, somado ao início do processo da redução dos juros, pode estar, no meu ponto de vista, criando um bom ambiente para o futuro. Eu estou certo, Bacelar? O que você acha a respeito disso? É verdade, Márcio. Os resultados foram muito bons, sem dúvida alguma, ainda que com as ressalvas já muito bem destacadas por você, Eu vou tentar complementar a análise com outras visões adicionais. Mas antes de chamar a atenção, para você que está nos assistindo, que está pensando em comprar, vender, alugar ou assinar um automóvel, tem dicas muito importantes para você se informar bem antes de fazer seu próximo negócio. Assista aí com atenção. Como podemos observar no gráfico da Anfávia,
A expectativa que o pacote do governo exercesse forte influência nos números de julho se concretizou. Vejam como as barras brancas, representando as vendas com bônus, alavancou os resultados das primeiras semanas. Ao mesmo tempo, sem esse efeito, fica claro que a performance seria muito parecida com junho, também desconsiderando o pacote. O que dá um alento na dúvida sobre se o ritmo se manterá após o benefício é a tendência crescente das barras azuis, aquelas que representam as vendas sem bônus, nos últimos dias do mês. Agora que se iniciou uma trajetória da queda da Selic, quem sabe o custo dos financiamentos também reduz e ajuda a aquecer o mercado? O que também chama atenção nos resultados é a divisão das vendas entre pessoas físicas e jurídicas, essas muito bem representadas pelas locadoras e frotistas. Como vocês podem observar no gráfico, gentilmente produzido pela nossa parceira Jato Dynamics, este ano estamos conseguindo reverter uma tendência de crescimento consistente das vendas para pessoas jurídicas. Percentuais maiores de venda para pessoas físicas é uma excelente notícia tanto para a indústria quanto para seus consumidores, especialmente esses últimos, que neste caso passam a ocupar uma posição mais valorizada nas estratégias das montadoras e, por conseguinte, tendem a conseguir uma posição de negócio mais vantajosa. Já neste outro gráfico, também gentilmente produzido pela nossa parceira Jato Dynamics, fica clara a influência do pacote do governo sobre uma outra ótica. Observem que essas 5 categorias de veículos, todos elegíveis aos descontos, concentram mais de 202 mil unidades do total de 226 mil vendidas no mês, ou seja, 89%. Isso só reforça a importância de acompanharmos com lupa o comportamento do mercado nos próximos meses, principalmente aqueles que estão pensando em comprar, vender, alugar ou assinar um automóvel. Os modelos aqui listados foram os preferidos em um mês de muitas vendas. Outra observação importante é relativa ao comportamento do mercado de usados no mês passado. Vejam só. No episódio 2, quando entrevistamos o presidente da Fenalto, Enilson Salles, a quem já agradeço a gentileza de terem produzido este slide, já tínhamos destacado a importância desse segmento aqui no Brasil. Só para lembrar rapidamente, enquanto o mercado de novos luta para se preservar no entorno de 2 milhões de unidades vendidas por ano, o mercado de usados caminha para bater a casa de 15 milhões esse ano. Pois bem, aqui vocês podem observar que os resultados expressivos das vendas de novos em julho afetou a venda de seminovos, categoria de usados mais próxima. Mas eu havia comentado sobre uma surpresa especial para vocês, não foi mesmo? Então, ninguém melhor do que o próprio Enilson em pessoa para comentar esse efeito no mercado de usado para vocês. Enilson, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Papo de Garagem. Que informações você traz para os nossos autoespectadores? Olá, amigos do Papo de Garagem, aqui é o Enilson Salles, presidente da Fenalto. Estou passando aqui para dar um recadinho para vocês e comentar os números do mês de julho de 2023. O mês de julho foi melhor que o mês de junho em 3,7%. Basicamente, esse crescimento se reflete com 2 índices. O primeiro é todo o movimento que foi feito no 0 quilômetro com aqueles incentivos que o governo federal deu. O segundo ponto é que, apesar de não crescer tanto, o não crescimento tanto foi basicamente por causa das festas juninas que impactam significativamente no mercado nordestino. Mas para vocês terem uma ideia, o acumulado do ano, a gente já está em 12% acima do acumulado do ano de 2022. E a nossa expectativa é um fechamento em torno de 15 milhões de veículos comercializados em 2023, batendo o ano passado, que foi de 13,2. Reforço nossos agradecimentos ao Enilson Salles, presidente da Fenalto. E Márcio, entendo que desta forma entregamos uma análise bastante completa sobre o momento atual do mercado e assim proporcionamos aos nossos autoespectadores o que temos como uma de nossas principais bandeiras. Informação qualificada, independente, opinativa e descomplicada
para que eles possam tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados. Muito bem, Bacelar, é isso mesmo. E se você me permite, colocar aí um pequeno comentário, né? A gangorra do mercado, né? A gangorra natural do mercado, né? O mercado de novos está com problema, o mercado de seminovos se valoriza. Quando o mercado de novos começa a se movimentar, o mercado de seminovos acaba reduzindo. É a gangorra do mercado que sempre acontece. Bom, Bacelar, outra notícia importante nessa quinzena é que a Stellantis antecipou em pelo menos 6 meses a apresentação da sua estratégia de eletrificação no Brasil, mostrando pela primeira vez as 4 plataformas que serão utilizadas nos produtos da marca do grupo aqui na região da América Latina. Desenvolvidas pela engenharia local da montadora, as plataformas mostradas contemplam as tecnologias híbrido Flex Lab, híbrido Flex com bateria de maior capacidade, híbrido plug-in e até uma arquitetura 100% elétrica. Descarbonizaremos combinando etanol e eletrificação e nacionalizando essas tecnologias. Fez questão de enfatizar o Antônio Filosa, que é o presidente da Stellantis, durante a apresentação desses produtos. Bacelar, acho isso muito importante, tanto a apresentação dos planos da Stellantis, que hoje é a nossa maior montadora, como também dessa visão estratégica em relação à nossa indústria e ao fato de realizar por aqui no nosso país todo o desenvolvimento desses produtos. Márcio, não tem como não ficar feliz, aliás, muito feliz com uma notícia dessas. Quem nos acompanha aqui sabe de nossa posição irrestrita a um futuro eclético para benefício de todos os potenciais consumidores de mobilidade desse país. Eles não podem, de maneira alguma, ficar privados de todas as alternativas possíveis para poderem tomar suas decisões de negócio segundo suas próprias convicções e necessidades, e não por imposição de A ou B. E esse anúncio da Stellantis é suco puro de ecletismo em termos de matriz energética de mobilidade. Tão ou mais importante quanto o anúncio das plataformas em si e o propósito de desenvolvimento local, muito bem destacado por você, Márcio, também vale refletir sobre uma observação valiosíssima do Antônio Filosa, CEO da Stellantis. Segundo ele, o primeiro veículo híbrido da montadora será um modelo de volume. Isso representa uma guinada na estratégia dominante do setor nos últimos tempos, privilegiando margens e afastando o brasileiro médio do sonho do carro zero. Assistir uma montadora do porte da Stellantis promover um reposicionamento dessa magnitude, diga-se passagem, outra bandeira que defendo há quase 3 anos, soa como música para os ouvidos e certamente será muito bem recebida por todos os potenciais compradores de automóveis. Que essa novidade seja seguida por todas as co-irmãs da Stellantis. Muito legal. Bacelar, antes da gente encerrar essa nossa agenda, eu quero lembrar os nossos amigos autoespectadores que eles podem sugerir notícias para serem comentadas por nós, passando para isso e enviar sua ideia para o nosso e-mail, que é papodegaragem@autodata.com.br. Muito bom, Márcio. E agora é hora do quadro Radar. Resultado de uma parceria com a consultoria internacional JAT Dynamics, o consultor Milad Calume volta aqui conosco para apresentar 2 tópicos importantes para que vocês fiquem muito bem informados antes de fazer seu próximo negócio. O primeiro deles é o comportamento da mobilidade sustentável no Brasil e no mundo. E o segundo é um olhar mais aprofundado sobre o movimento de redução de preços como reflexo de novos concorrentes no mercado. Afinal, isso é uma tendência consistente? Como está o cenário na Europa, Ásia e Estados Unidos? Produção, solta a vinheta. Então, Milad, o que você trouxe de tendências importantes para os nossos autoespectadores hoje? Olá, Bacelar. Olá, Márcio. Tudo bem? É um prazer a Jato estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente vai falar basicamente sobre 2 temas, sobre mobilidade sustentável e sobre a redução dos preços, né, fundamentalmente o que ocorreu aí no mercado de elétricos, né? Bom, enfim, para começar sobre mobilidade sustentável, obviamente a gente não vai estar acabando com o tema, esgotando o tema aqui, é um tema extremamente amplo, a gente vai estar focando num ponto, né? O Brasil é um mercado substancialmente um mercado de híbridos, né? Independente do tipo de híbrido, a gente sabe, e a gente explorou isso no programa 2, né? O programa anterior que a Jato participou, há 2 programas atrás.
Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre somente os veículos elétricos. E nesse aspecto o Brasil está muito distante. Só para os ouvintes terem uma ideia, a China comercializou elétricos puros, né, 7 milhões e 300 mil unidades entre 2000 e 2022. A Europa como um todo, 4,3 milhões. Os Estados Unidos, 1,9 milhões de veículos. E o Brasil, 14 mil unidades. Então, assim, a gente está muito defasado com relação a esses outros mercados, mas é uma situação específica, a gente sempre acaba comentando que, de fato, o Brasil tem essa característica e não, a gente tem a concentração dos veículos elétricos puros vão ocorrer nesse primeiro momento simplesmente nos grandes centros, em função da falta de infraestrutura, em função das características do nosso mercado, né? Agora, a gente não pode esquecer que existem outras tecnologias, células de hidrogênio, né? A gente não pode fechar os olhos para essas novas tecnologias. O Brasil não pode ser e pensar em ser centro de tecnologia de uma única tipo de combustível, porque senão a gente vai ficar isolado no mundo novamente. Então o Brasil tem que ser eclético, né, na configuração de tipos de combustível de elétricos, para que a gente consiga receber veículos de fora e desenvolver tecnologias aqui também e ser também um polo de exportação das tecnologias que a gente produz aqui, especificamente do flex híbrido. Mas, enfim, essa é uma discussão longa e tem grandes players aí discutindo sobre esse tema. Bom, o outro tema, redução de preço, fundamentalmente dos veículos elétricos. A gente teve dois grandes players iniciando as atividades no mercado brasileiro e já iniciaram de forma extremamente agressiva aqui no mercado brasileiro com produtos de qualidade que assustaram aí os grandes competidores aqui no mercado brasileiro, né? Todos passaram a entender um pouquinho mais do que eles estão comercializando, que tipo de produto, porque são produtos muito bons, com preços similares aos competidores locais aqui, já que já estavam estabelecidos no mercado brasileiro. Então são competidores relevantes. Agora, isso não acontece só aqui no mercado brasileiro. A gente viu em outros mercados. Só para vocês terem uma ideia, o mercado chinês, o veículo em média elétrico custava em 2011 42 mil euros. Em 2022, esse mesmo o veículo médio, né, passou a custar 22 mil euros. Então, a redução substancialmente e a tendência é que isso também se diminua ao longo dos anos. A gente tem outras informações, tem outros gráficos que vocês vão poder ver. A tendência é sempre de diminuição em todos os segmentos de atuação. A gente vê ao longo do tempo uma diminuição de preço. Por quê? Porque vai aumentando o volume. Então, é essa observação que a gente acaba verificando, não só no mercado asiático, como no mercado europeu, também como no mercado norte-americano. E a gente está começando a ver isso aqui dentro do mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. A gente tem que ficar de olho, de fato, dentro desses veículos chineses novos que estão entrando com força. A gente também explorou um pouco isso no mercado passado. E é isso. Um grande abraço para todos e até a próxima. E aí, gostaram do conteúdo? Que tal sugerir temas para os próximos episódios? Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Inclusive, sugira a visita ao site da Jato, link aqui embaixo na descrição, para conhecer com mais detalhes o trabalho que desenvolvem. Muito bom, né, Marcelar? Milad, obrigado por mais essa importante participação. E como já havíamos anunciado, teremos dois parceiros especialmente nesse programa, né, Marcelar? Uma novidade importante desse programa. Chegou a vez o quadro Doutor Mobilidade, onde, numa parceria com a Mobiauto, apresentamos análises de automóveis novos ou usados, que vocês, inclusive, também podem sugerir para mantê-los sempre bem informados. Produção, solta a vinheta do Doutor Mobilidade. Então, Márcio, exercitando aquela interação que sempre estimulamos para os nossos autoespectadores, a turma da Mobiauto, atendendo a muitos pedidos, preparou um vídeo sobre o novo carro da GWM, o Hora, que chegou sacudindo o mercado. Produção, solta o vídeo da Mobiauto. Esse aqui do meu lado, o lançamento, é o Hora 03 GT, que estreia a marca elétrica da Great Wall Motors, a GWM. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, bora conhecer ele de perto.
em termos visuais, você pode ver que ele adota uma linguagem bem retrô, bem parecido aí com os faróis de Porsche, são de LED esses faróis. Uma carroceria que no geral lembra bastante o Mini Cooper, mas lá na traseira ele tem uma angulação bem diferente que lembra bastante o Fiat Punto. O porta-malas tem abertura elétrica, fechamento também, obviamente, e tem aquele sensor de presença, tem pouco mais de 200 litros, é considerado bem pequeno. Aproveitando que eu te falei do espaço do porta-malas, vamos falar das medidas. São 4,23 metros, 2,65 metros de entre-eixos, são 1,82 metro de largura e 1,60 metro de altura. Como eu falei, são 2,65 metros de entre-eixos. Tá sobrando espaço aqui, só que aquele banco ele não está posicionado como se eu estivesse dirigindo, tá? Ele tá bem pra frente. É um carro muito equipado e que, lembrando, tá estreando uma marca por aqui. Agora vamos aqui por interior na parte dianteira. O acabamento aqui, ó, é realmente muito bom, com couro, uma imitação de madeira aqui. Plástico semi-macio, não chega a ser macio, mas também não é duro. E agora sim, no interior, aqui na parte dianteira, na cabine, volante com comandos táteis, ali o cluster de instrumentos e a central, que são unificados nessa peça aí. Temos teto solar panorâmico, o acabamento aqui também é um material mais macio, é muito bom. Tem esse espaço aqui para objetos e porta-copos, e aqui o seletor da posição de dirigir, né? Drive ou ré, já que é um carro elétrico, não tem marcha. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, mas quanto isso é em autonomia? A GWM ainda não divulgou porque ele está passando por homologação do Inmetro, mas uma bateria de 59 kWh lá na Europa, no ciclo WLTP, é capaz de rodar 420 km. Descontando aí o que o Inmetro faz, que ele desconta uma porcentagem, a bateria maior, eu apostaria em 390 km para a versão com GT, com bateria maior, e alguma coisa ali perto dos 300, 290 para a versão 03, que tem a bateria um pouco menor. Como eu estava falando, as duas versões serão vendidas com o mesmo motor, ou seja, um elétrico de 171 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Tá, mas se ainda não tá à venda, como que eu faço para ter este carro aqui? Bom, a GWM já liberou uma reserva pelo Mercado Livre. Você precisa pagar R$9.000. E aí quando for em agosto, dia 26 de agosto, eles vão liberar o preço oficial. E aí você vai ter a oportunidade ali de configurar o carro que você quer, qual versão, qual cor, por exemplo. E aí fazer o financiamento, por exemplo, ou coisa do tipo. Por enquanto é isso que a gente tem de informação. Eu quero saber se você curtiu o Hora GT aí, que promete bagunçar o mercado, se você pretende comprá-lo ou se você continua achando muito caro para um carro que é compacto, com espaço aí de um Virtus. Não esquece de se inscrever no canal da Mobiauto, de deixar o seu like e também de mandar aí a sua pergunta sobre o Hora GT. Então, o que acharam? Vocês têm interesse em assistir a análise de um automóvel específico? Então enviem suas sugestões para o nosso e-mail e visitem o site da Mobiauto, link aqui embaixo na descrição, para conhecerem melhor o que podem oferecer a vocês. Muito bom, né, Bacelar? Eu confesso que eu morro de inveja desse pessoal fazendo esses testes todos, cara. Eu acho isso maravilhoso, né? Por incrível que pareça, tenho 30 anos de mercado, mas eu nunca fui o testador, cara. Sempre fiquei aqui do lado da economia. Bom, meus amigos, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Técnica, solta a vinheta. O nosso entrevistado de hoje é o amigo Flávio Paloban, um dos mais experientes e brilhantes profissionais já passaram pelo nosso setor automotivo. Formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, Paloban ocupou posições de liderança em várias grandes corporações globais, com responsabilidades no Brasil e na América Latina. No setor automotivo, ele foi diretor de operações da Ford, foi vice-presidente comercial da Volkswagen, CEO da Jaguar Land Rover e diretor-geral da Subaru. Ele também ocupou a presidência da BIFA, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Veículos, né?
e hoje atua como conselheiro de empresas e é sócio fundador da Padovan Consulting. Padovan, bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse nosso convite para participar conosco hoje no Papo de Garagem. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Bacelar. É um prazer estar aqui nesse Papo de Garagem com vocês. Aliás, fazia tempo que eu estava esperando esse convite aí. Demorou, mas veio, Flavinho. É um prazer. Velhos amigos. Beleza. Flavinho, eu quero abrir essa nossa entrevista de uma forma diferente, porque eu sei que você faz um trabalho social importante fora do setor automotivo e talvez poucas pessoas saibam até que você é presidente voluntário da Associação Cruz Verde, né, que é dona do Hospital Cruz Verde, que há mais de 60 anos ajuda e ampara pessoas de todas as idades com paralisia cerebral grave. Eu queria abrir essa nossa entrevista pedindo a você para nos falar um pouco sobre esse importante trabalho que vocês fazem lá no Cruz Verde e como é que a gente pode ajudá-los a manter essa importante obra cada vez mais viva, né? mais importante aí no nosso dia a dia. Márcio, obrigado pela pergunta. Você vai ter que me cortar, porque senão eu começo a falar do hospital e eu não paro mais, tá? Mas o trabalho no hospital para mim é uma missão que eu tenho de vida, né? Eu comecei a ajudar o hospital há muitos anos atrás. Eu estou como presidente voluntário desde 2010. Então, é um trabalho que me dá muito prazer, é uma honra para mim poder fazer esse trabalho e ajudar tantas pessoas que dependem, né, do hospital para viver e para ter uma qualidade de vida melhor. Então, como você falou, o hospital tem 64 anos já, foi fundado há 64 anos pelo Dr. Lefreve, que era um neurologista muito famoso e se interessou pela causa de paralisia cerebral, que é uma doença rara e muito pouco conhecida, né? E ele começou a acolher crianças lá numa casa que ele tinha lá no bairro de Moema, e aí começou a crescer, porque, né, nunca teve muita especialização nessa área, e aí em 1970, para fazer um resumo bem rápido, né, o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que conheceu a instituição, o Dr. Lefebvre o apresentou, e ele decidiu construir um hospital, né? Que até então era uma clínica que funcionava numa casa ali em Moema. E ele, na época, o governador do estado de São Paulo era o Laudo Natel, e ele juntou uns empresários e, com esforço, ele conseguiu liderar a construção do hospital que abriga o hospital até hoje, que é na rua Diogo de Faria, ali na Vila Mariana, tá? Na Vila Clementino, na verdade, né? Então, desde então, a gente tem uma luta lá que é de manter a qualidade do atendimento para os nossos pacientes lá. Por lá passaram várias pessoas que nós estamos chamando de benfeitores, né? Que nos ajudaram a construir esse projeto até hoje. E eu, com muito prazer, muita honra, como eu disse, eu lidero esse trabalho aí, junto de um conselho muito competente de pessoas que têm são muito sensíveis e têm um senso de responsabilidade social muito grande e resolveram abraçar essa causa comigo. Então é um prazer enorme. O hospital ele é conveniado do SUS, mas o SUS, como todo mundo sabe, não cobre 100% das despesas, ele cobre ao redor de 65%. E 35% a gente já sai devendo no mês, né? Então a gente sai fazendo ações para arrecadar fundos para o hospital. É claro que não é bem assim, porque a gente tem um trabalho contínuo, então a gente tem um caixa, né, para manter o hospital numa qualidade boa, como eu falei, mas é uma luta diária mas também muito prazerosa de fazer, porque a gente entende que é uma obrigação nossa como cidadãos, né, contribuir para a sociedade. E um pouquinho que a gente faz ajuda bastante. Tem algum endereço eletrônico, alguma coisa que as pessoas possam acessar para, se quiserem ajudar, para poderem, assim, interagir um pouco mais com vocês? Com certeza.
Bom, o site é www.cruzverde.org.br. Não sei se vocês têm como colocar isso no caractere aí. E nós temos também o Facebook, temos Instagram, né? Sempre com Cruz Verde Oficial, tá? Então é fácil de encontrar. Nos sites também, se alguém quiser ajudar, colaborar, tem lá as maneiras como as pessoas podem ajudar. Com doação, principalmente doação de leite em pó, a gente usa muito leite em pó na alimentação das pacientes, a gente usa muita fralda também, tem lá indicação, enfim, tem vários itens que as pessoas podem visitar e ajudar, e também, principalmente, que eu digo sempre, é que as pessoas venham nos visitar, né? Vá até o hospital visitar e conhecer um pouco do trabalho que a gente faz lá. Nós temos 185 pacientes atualmente internos e temos lá um corpo de 16 médicos, né, em 3 turnos e 170 enfermeiros e técnicos de enfermagem. Enfim, temos lá um corpo clínico muito competente e, enfim, a gente se orgulha muito do trabalho que a gente faz. Então, vocês estão convidados e também quem nos assiste também a nos visitar. Muito bom, parabéns por esse trabalho. É realmente incrível uma pessoa com nível de ocupação que você tem ainda encontra tempo para poder usar de uma forma boa, né? De uma forma construtiva para a sociedade e fazer um trabalho desse porte que é muito importante, né, Bacelar? Não, sem dúvida nenhuma, né, Padovan, vou aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer imensamente, né, a honra de ter você aqui conosco no Papo de Garagem. Nossa, você falou que estava aguardando esse convite, a gente estava aguardando a oportunidade, né, acabou dando tudo certo agora, mas muito obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Agora vamos falar um pouquinho, obviamente, sobre a indústria, né, quer dizer, tirar proveito de toda essa experiência, né, que a tua mini bio que o Márcio leu não deixa a menor dúvida, né, do quanto você amealhou de conhecimento, experiência, você um profissional que ajudou, inclusive, a gente pode dizer isso, né, a construir o que é hoje a indústria automotiva no país e que levou, inclusive, né, a nossa indústria local ao posto de 4º maior mercado mundial de veículos em 2012. Né? A gente está sempre aqui esperando que a gente vai remar e vai voltar para essa posição, né? Mas os últimos 3 anos foram bastante difíceis, a gente sabe, nós tivemos aí a pandemia, depois tivemos crise de semicondutores, isso para não ficar falando muito detalhe, né? E agora, mais recentemente, no primeiro semestre desse ano, uma crise de demanda muito forte, né? Em função das incertezas políticas, troca de governo, incertezas econômicas que a gente vem vivenciando, né? Hoje a nossa indústria está operando com mais ou menos 50% de ociosidade, né? E dentro desse cenário, como é que você olha para o futuro dessa indústria, né? Você acha que a gente ainda tem alguma chance efetiva de voltar a vender perto de 4 milhões de unidades anuais e ocuparmos essa capacidade produtiva atual? Bacelar, obrigado pela pergunta. Eu só queria fazer um comentário em cima do que o Márcio comentou, né? E que eu não poderia deixar passar, porque me lembrou os ensinamentos que eu tive do meu pai. Meu pai, quando eu era ainda adolescente, meu pai me dizia o seguinte, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, né? Você escolhe como você vai usar o tempo. Então é assim que a gente deve pensar, né? Como é que você vai usar o tempo que você tem pela frente? Porque o que passou, passou, né? Você já fez e não dá para voltar atrás. Mas você pode sim escolher como é que você quer usar o tempo daqui para frente, né? Enfim, então é assim que eu arrumo tempo para cuidar do hospital, lá que, como eu falei, é uma honra. Mas mais uma vez, Bastiano, só repetindo, uma honra mesmo estar aqui com vocês, né? Eu tenho aí uma amizade muito grande com vocês dois. Eu fiquei muito feliz quando soube que vocês estavam iniciando esse projeto aí, que é um projeto bem bacana, né? 2 cabeças aí brilhantes, né, no setor, e é um prazer para mim conversar com vocês. Sobre a indústria, como você bem falou, a gente vem de problemas seríssimos, com pandemia,
com guerra, né, com falta de componentes, não só de semicondutores, mas de uma série de outros componentes também, e a indústria tenta se recuperar, não só aqui no Brasil, né? Acho que a crise é mundial. E eu vejo, assim, que nós estamos numa fase de recuperação, sim, né? Um pouco confuso, com estratégias um pouco divergentes, né? Cada montadora tem uma visão do futuro, principalmente no que diz respeito à motorização, né? É o elétrico, é o híbrido, não é, enfim, cada uma tem um pensamento e uma estratégia diferente. Então, e também uma visão sobre o futuro. Eu acredito que a gente vai chegar nos 4 milhões. O que é difícil dizer hoje é em quanto tempo a gente consegue chegar lá, né? Mas a gente precisa acelerar, porque 50% de capacidade ociosa é um custo absurdo, né? Que a gente carrega aí, e fora o custo que a gente conhece, que é o custo, entre aspas, o custo Brasil, né? Isso onera muito os nossos produtos e a matriz de negócio das empresas também. Então, a gente torce para que a gente tenha uma recuperação mais rápida. Isso depende da indústria, mas depende também de uma política, né, que seja muito clara em relação ao setor, que hoje nós não temos uma política muito clara. Nós temos muitas iniciativas, mas a gente não vê uma consistência muito grande das ações que vêm ser desenvolvidas. Nós viemos de Inovar Alto, depois o Rota 2030 e uma série de coisas aí acontecendo, né? Agora com reforma tributária, quer dizer, é uma confusão, né? Nós precisamos esclarecer um monte de coisa aí e criar uma política bem clara e objetiva no sentido de recuperação desse setor que é tão importante para a economia brasileira. Muito bom. Flavinho, ainda nessa sequência, né, no início da semana, o Fábio divulgou os números de produção e vendas relativos a julho, né? Nós vendemos 226 mil unidades nesse mês, e isso foi o nosso melhor resultado em um mês desde o período que antecipou o início da pandemia. O Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, disse que as vendas nos primeiros dias de agosto também foram muito boas, cerca de 20% superiores ao mesmo período do ano passado. As vendas com a média de vendas diárias, inclusive, seguindo quase que igual às que tivemos durante todo o período da ajuda do governo. Como é que você analisa isso? Sabe que o pior já está ficando para trás, cara? Podemos estar iniciando um novo ciclo positivo a partir de agora? Eu acho que muitas coisas caminham juntas, né? Muitas coisas... Bom, a iniciativa do governo é louvável, foi muito importante para movimentar o mercado, embora somente uma parte do mercado foi beneficiada, né? Os veículos até 120 mil. Teve gente que correu para baixar preço para estar incluído dentro do programa, mas está tudo valendo, né? E eu acho que serviu muito para estimular o setor, né? Não só a Anfávia, mas também a Fenabrave, né, se manifestou muito, muito positivo e favorável, até uma extensão, né? O Andretta falou esses dias aí que ele está indo ao governo pedir, né, uma extensão que eu acho válido também. E junto com isso, tem que caminhar uma segurança maior, né, por parte da política econômica que o governo vai adotar, né? A aprovação da reforma tributária que, né, ainda está patinando aí, muita discussão de colocar os penduricários aí, tira um, coloca outro. Isso pode prejudicar também a reforma. A aprovação da reforma, que é tão importante para que todo mundo saiba para onde nós estamos indo e qual é a regra do jogo, né? Então, isso tudo tem que caminhar junto para que a gente tenha continuidade nesse ânimo aí que foi dado a partir desse programa. Então, eu acredito que se essas coisas caminharem bem, né, eu acredito sim que a gente vai sair daquela situação ruim aí para uma situação um pouco melhor. Não é ainda o que nós precisamos, né? E outra coisa também, né, a redução da taxa de juros também favorece demais, né? Porque aí você começa a favorecer financiamento, enfim. O setor automotivo, ele vive em função de financiamento também do varejo, né? Então, se você tiver uma taxa melhor,
e você tem mais vendas, enfim. Então, tudo isso junto é um pacote, um conjunto de coisas que parece que a coisa está caminhando bem, né? Os juros caindo, né? Esse programa do governo deu um impulso legal nas vendas, né? As empresas ficaram mais motivadas, não todas, né? Porque nem todas têm produtos nessa faixa, é verdade, mas a maior parte está aí, né? Então, a gente tem a maior parte dos consumidores, né? Que ainda tem muito consumidor fora desse projeto, fora do poder de compra, né? E a gente precisa incluir esse pessoal. Quando a gente conseguir incluir de volta, né, Bacelar? Aí a gente vai poder sonhar com os 4 milhões, né? Mas a gente está dependendo muito disso, que os preços subiram muito, né? Desde a pandemia, e muita gente caiu fora desse mercado, né? Então, o nosso trabalho agora é dar segurança, né? Tornar os preços compatíveis, financiamento a custo justo também, e trazer essa turma de volta aí para a gente ocupar essa capacidade ociosa. Como costumam dizer os economistas, né, Padova, o importante é o viés, né? Então, estamos no caminho certo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A pandemia fez muito estrago, mas a gente vai voltar a tempos melhores, né? Antes de fazer uma próxima pergunta para você, eu vou te pedir licença, me dirigir um pouco aqui aos nossos autoespectadores, né? Queria lembrar vocês, né, que vocês podem mandar e-mails com sugestões de entrevistados ou, eventualmente, temas para discutirmos aqui. Não percam essa oportunidade de interação conosco. Vamos lá, Padovan? Eu recomendo, viu? Obrigado. Bom, entre as inúmeras atividades que você teve no setor, né, acho importante destacar a tua passagem pelo setor de caminhões, né? E a gente sabe que é um setor que está sofrendo particularmente bastante, né? A gente está vivendo aí um momento tenso nesse subsegmento, em função principalmente da chegada do Euro 6 e o inevitável aumento de preços que ele trouxe, né? Mas o Brasil é um dos maiores mercados mundiais desses veículos, né? Do segmento de transporte. Como é que você vê esse momento? Existem motivos para maiores preocupações em relação ao futuro? Ou também é uma questão de timing e a gente vai voltar no ritmo normal em breve? Então, eu tenho conversado muito com meus amigos do setor de caminhões, né? E realmente o Proconv deu uma travada geral, né? Por conta do aumento de preços, né? E o Brasil é um país que tem que ser estudado, né? Porque é um país que sai na frente em algumas coisas e outras coisas está muito para trás, né? Mas na legislação, né, a gente tende a ser protagonista, né? Vamos dizer assim, né? E foi assim com a legislação de emissões. Isso provocou realmente um impacto muito grande, né, no custo e preço, e isso acabou antecipando vendas, né? Do ano passado, o pessoal antecipou muitas vendas, e esse ano caímos na real, né? Porque todo mundo sabia que a partir de fevereiro, março, os volumes iam cair, porque até fevereiro e março ainda carregamos volumes de vendas do ano passado, porque o caminhão, você vende hoje, amanhã o implemento vai chegar, ele vai, né? Ele vai maturar lá para frente. Então, isso atrapalhou bastante. Por outro lado, caminhões, né? As vendas de caminhões sempre tem um termômetro da economia, né? Aí é o primeiro setor que para e o primeiro que reage também quando a economia tem um viés, como você falou, de crescimento, né? Então, eu acredito que o setor de caminhões vai retomar, sim, né? E ele já tem aí algumas tendências de motorização diferentes, entrando os elétricos na distribuição urbana, que é uma coisa que ainda é bem incipiente, mas assim que a gente conseguir custos menores de bateria, né, e sistemas mais eficientes, e a gente conseguir o preço, ele vai arrancar nesse sentido também, enfim. Mas eu acredito sim que a gente vai retomar na medida que a economia conseguir recuperar o ritmo de crescimento, né? Beleza. Ó, no mesmo embalo do meu amigo Bacelar, deixa eu também dar um recado aí para os nossos amigos autoespectadores, né? Não se esqueçam, meus amigos, por favor, de se inscreverem no nosso canal. O Bacelar já deu um recado no começo do programa. A gente precisa atingir um volume de 1.000 inscritos para a gente poder continuar dando sequência a esse nosso projeto, né? E
uma das vantagens de vocês se inscreverem no canal é que vocês vão ser informados sobre as nossas próximas atrações. Fabinho, existe hoje no Brasil uma certa dúvida, talvez não só no Brasil, mas e eu acho que na América Latina inteira, em relação à tal da eletrificação. A FAV, inclusive, vai promover agora em setembro, junto com a OICA, um encontro aqui no Brasil para discutir justamente essa questão da descarbonização com representantes de vários países aqui, não só da América Latina, mas também da América do Norte. Dentro da tua experiência, como é que você viu o futuro da indústria brasileira nessa importante questão? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Quando a gente olha hoje para o mundo, olha para o Brasil, olha para o mundo, a gente vê também recentemente, se você for aí 6 anos para trás, mais ou menos, a gente, todo mundo imaginava que em 2025 não ia ter mais nenhum carro a combustão, né? Seria tudo os elétricos, você se lembra disso, né? Então todo mundo pregava isso, a Europa vai parar vai proibir veículo a combustão. Isso não está ocorrendo, né? Como se previa, né? Agora já estão falando em 2040, depende do país, depende da composição da indústria. É claro que existe uma tendência muito grande de eletrificação no mundo, mais acelerado do que no Brasil, né? Por questões de infraestrutura, preço também, né? Porque a gente tem uma estrutura de impostos aqui diferenciada, né? Então a gente tem veículos que em outros países são veículos até, vamos dizer, populares, aqui são veículos de luxo, né? Por questão tributária e de custo também, né? Então a situação do Brasil é muito diferente do que em outros países, principalmente no que diz respeito ao posicionamento de preço de veículos elétricos e eletrificados. Então, existe uma tendência até do consumidor de procurar os veículos eletrificados, né, de uma maneira geral. Depende da situação, é o elétrico, depende da situação, é o híbrido, né? Mas essa é uma tendência que é irreversível, né? Isso vai acontecer, essa evolução, né, das vendas de veículos eletrificados. Cada tipo de veículo vai ter uma preferência, né? Ou por o elétrico puro, ou pelo híbrido, o veículo de carga. Eu acabei de falar também de caminhonetes e caminhões, né? Para distribuição urbana faz todo sentido que seja 100% elétrico, né? Em muitas situações. Nos carros de passeio já não é a mesma coisa, né? Por conta de infraestrutura, se você viaja, enfim, tem uma série de questões aí ainda para se esclarecer, né? Agora, o que se fala também é no híbrido, e tem algumas montadoras dizendo que eles vão direto para o híbrido, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Desculpa, hidrogênio, estou falando, né? Eu usei a palavra, os dois começam com H e eu errei a palavra. Tem algumas montadoras aí falando que vão fazer a ponta direto para o hidrogênio, que é outra tecnologia também que está todo mundo de olho pela eficiência que ela traz. E principalmente o hidrogênio vindo do etanol, né, que é uma coisa muito interessante que o Brasil tem, né, que outros países não têm com a mesma facilidade. Então, o Brasil tem que adotar uma política, tem que definir uma política industrial para o setor automotivo, para favorecer as coisas que nós temos aqui. Porque, por exemplo, o híbrido com etanol é uma coisa que o Brasil tem que ter, né? Não tem como discutir isso, né? É uma tecnologia brasileira, né, que nós temos aqui à disposição. Então, o híbrido com etanol, acho que o caminho, muitas montadoras estão indo por esse caminho, né? O mercado também passa por uma transformação muito grande com a chegada das marcas chinesas, né, que estão acelerando muito esse processo também, ou forçando, né, para que o mercado vá nessa direção, a BYD muito mais os elétricos, a GWM mais híbrido por enquanto, né? Mas, então, a gente tem aí hoje um pouco confuso tudo isso, né? Não tem muita clareza nisso aí. Você pega a Toyota falando, não, o híbrido, o hidrogênio aqui vai ser né, a nossa prioridade, enfim. Tem uma série de coisas aí que ainda não tem uma clareza. Mas né, a gente tem que trabalhar. É óbvio que cada montadora tem a sua estratégia. A matriz define uma estratégia global e uma estratégia também regional. Então, cada região tem a sua estratégia pelas características de cada região.
e a América do Sul, aqui o Brasil, né, que lidera a América do Sul, também as montadoras que estão aqui estão pensando nisso. E os chineses estão vindo para cá, não é por acaso, né? É pelo potencial que o mercado brasileiro tem, né? Então, enfim, tem muita coisa para acontecer, né? A gente tem que prestar muita atenção no que as montadoras estão dizendo, né? Em relação ao que vão adotar daqui para frente, como é que vai ser essa evolução aí da motorização. Mas eu, pessoalmente, acredito que o Brasil deveria ter uma política muito bem definida, uma política industrial e voltada para o setor automotivo, uma política clara, e também a privilegiar o híbrido com etanol me parece ser uma decisão mais acertada, mesmo ou ainda que a gente não tenha uma coisa muito clara em relação ao hidrogênio, que me parece ser o futuro aí de alguns movimentos de mercado aí. Mas, enfim, é uma fase ainda em ebulição, né? Nós estamos aí vivendo algumas contradições, vamos dizer, também, né? Porque você vê, mesmo a Anfávia hoje, se você perguntar para a Anfávia, ela não tem uma unidade. No passado, a Anfávia tinha uma posição clara, né? Nós vamos seguir nessa direção. Hoje, não tem isso, né? Hoje você sabe que dentro da Anfávia, cada fabricante tem aí a sua estratégia diferenciada. Enfim, mas e isso também por falta de uma política bem definida e porque cada um está querendo também, né, levar vantagem sobre o outro no que diz respeito aos seus trunfos, né? Então vamos aguardar aí, mas eu acredito que no curto prazo vai avançar, a tendência é essa e na minha opinião, o híbrido com etanol seria o caminho para o Brasil de imediato. Perfeito, Padovan. Padovan, você sabe que a gente aqui, a gente tem umas experiências um pouco diferentes com relação à comunicação com o público, né? A gente está muito acostumado a falar para a indústria, né? Nos eventos, enfim. Mas o nosso público aqui é bem diversificado, né? A gente fala não só com profissionais da indústria, mas também com consumidores diversos, tá? Incluindo muitos jovens que estão iniciando carreira nesse momento, inclusive, né? E justamente por conta da presença desses jovens, né, que estão chegando agora no mercado de trabalho, que a gente já tem aqui um hábito, né, de encerrar a nossa entrevista pedindo ao nosso entrevistado uma mensagem dirigida para aquela turma que está ali do outro lado da nossa janelinha, né? Você tem uma experiência, nossa, riquíssima no setor automotivo, é dono de umas carreiras mais brilhantes que eu tive a honra de acompanhar. O Márcio, com certeza, eu falo em nome do Márcio também. Imagina, eu acompanhei. Mas a ideia aqui no fechamento, né, é tirar proveito assim, dessa tua experiência para assim, dar uma orientação, né, para esses jovens que estão no início de carreira, para que eles criem sua jornada, desenvolvam sua jornada para chegar num sucesso tão grande quanto o seu, né? Então, se você pudesse aqui, né, com alguma síntese, dar pelo menos 3 dicas para eles seguirem, seria muito bom. Eu tenho certeza que está todo mundo ávido ali para te ouvir. Obrigado, Bacelar. Olha, eu venho, né, da minha geração veio de... a gente teve acostumado a seguir uma carreira mais longa, né? Jornadas mais longas dentro de uma empresa, né? Então, a minha geração ela costumava ficar muito tempo numa empresa e tal, né? Eu me desgarrei um pouco disso porque eu trabalhei em algumas delas, né? E encerrei alguns ciclos, vamos dizer, mais curtos e enfim. Mas hoje eu vejo o jovem muito desprendido em relação a isso, né? Ele está muito mais interessado em desenvolver negócios, né? E não importa muito onde ele esteja, né? Do que as gerações anteriores que tinham um apego maior, né, à empresa, ao trabalho, ao emprego, aquela coisa. Hoje o jovem é muito mais empreendedor do que empregado, né? Tem essa visão e eu acho muito positivo isso, né? Muito positivo. Agora, tem algumas coisas que tem que estar presente na cabeça de todo mundo, né, nesses jovens, é que a gente tem que aprender a vida toda, né? Você não pode achar que você sabe tudo nunca, né?
Eu continuo aprendendo hoje, vou continuar aprendendo até o último dia da minha vida, porque eu acho que hoje eu lido muito com jovens também dentro do meu trabalho, né? E eu aprendo muito com eles, né? Eu ensino, mas eu também aprendo muito. Então a gente não deve achar nunca que você sabe tudo. A soberba é o maior inimigo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né? Então pense que você está aqui para aprender, para contribuir, para compartilhar conhecimento, mas também para adquirir conhecimento sempre. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para os jovens fazerem, né? Humildade, né? Reconhecer que nunca a gente vai saber tudo, né? E procurar conhecimento, procurar aprender, cada vez mais absorver conhecimento. Ainda mais considerando a velocidade com que as coisas acontecem hoje, né? Com que a tecnologia evolui, com tudo isso. Então, fiquem ligados nisso, sempre aprendam e tenham a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Essa é uma coisa, né? A outra coisa é a capacidade de ouvir, né? E que está muito ligado a isso que eu acabei de falar também. Porque eu vejo hoje que o jovem, eu converso com alguns, que eles falam em cima da sua fala, né? Eles têm tanta velocidade de raciocínio que muitas vezes eles não conseguem escutar, né? Eles falam em cima do que você está falando e nem sempre estão absorvendo, até pela ansiedade e pela... Isso é natural do jovem, né? Nós já fomos jovens também, a gente sabe como é que é essa ansiedade de você resolver coisas e fazer coisas. Então, né, tenham um pouco de calma e exercitem a capacidade de ouvir, né? E a terceira coisa tem muito a ver com o que eu faço e com o que eu sempre procurei fazer, que é olhar para a sociedade também e ver como é que você pode contribuir, né, com o trabalho voluntário, olhando para a sua comunidade, enfim, olhando o que você pode fazer, né, para ajudar a comunidade, né, onde você vive, né, porque não é só tirar, a gente tem que dar também um pouco, né. Que tudo tem o seu momento, eu tenho a convicção disso também, né? Tudo tem o momento certo das pessoas decidirem se dedicar a alguma coisa. Mas só essas três coisas que são, vamos dizer, muito gerais, né? Generalistas, mas elas têm uma função muito importante dentro do desenvolvimento de qualquer pessoa. Muito bom, Flavinho. Flavinho, eu quero agora te agradecer muito por você ter nos presenteado com este belíssimo bate-papo que a gente teve até agora. E para fechar, eu queria que você nos dissesse novamente como é que a gente pode ajudar vocês lá nesse esforço que vocês fazem no Cruz Verde. Se eu tiver algum tema legal aqui para falar, eu vou te cutucar vocês aí. Mas foi um prazer muito grande conversar com vocês e então vamos fazer isso mais vezes. Parabéns aí pela iniciativa, muito bacana desse papo de garagem, porque, como vocês falaram, né, não é uma coisa voltada só para o setor, né? E o setor automotivo, ele tem uma grande influência, né, nas pessoas como um todo, né? Não só para quem trabalha dentro do setor ou dentro do ecossistema, né? Mas também o consumidor lá fora, o estudante que está interessado em conhecer um pouco mais desse setor. Enfim, é muito bacana essa proposta de vocês. Parabéns. Para ajudar o Hospital Cruz Verde, como eu falei, se vocês puderem entrar no site www.cruzverde.org.br, lá vocês vão encontrar como a gente, o que a gente faz, como a gente faz e como você pode nos ajudar. Venham nos visitar, fica na rua Diogo de Faria 695, no bairro da Vila Clementino, isso também está no site. Nos procure também no Instagram, no Facebook, como Cruz Verde Oficial. Vai nos encontrar lá e ver as ações que nós estamos fazendo. Agora, no dia 20 de setembro, nós vamos fazer um leilão beneficente, um leilão de artes e vinhos, né, lá no Jockey Club, no restaurante Yuri, lá do Jockey Club. A gente sempre faz esses eventos, ou é um leilão, ou é um show de música doado por um artista. O ano passado nós tivemos uma doação do show dos irmãos, né? Alexandre Pires e Seu Jorge. Aí esse ano nós estamos fazendo um leilão, o ano que vem vai ser outro show, enfim. E assim a gente vai equilibrando as contas, equilibrando os nossos pratinhos lá, para manter a qualidade do atendimento dos nossos pacientes.
Eu também não posso perder a oportunidade aqui de reforçar os nossos agradecimentos, né, Padovan? Mas foi uma conversa para lá de gostosa, se abrilhantou, né, os nossos autoespectadores aqui com tanto conhecimento, né? Falou da tua iniciativa para lá de nobre, deu dicas aqui incríveis, principalmente para os jovens que estão assistindo, mas não só para os jovens, né? Todo mundo está em algum momento de carreira que pensa em tomar decisão, dar uma guinada, e nunca é demais, como você mesmo falou, a gente está aberto para aprender, né? Até lembrando, por uma grande coincidência, hoje cedo na academia aqui do condomínio, eu reencontrei um vizinho que eu não vi há algum tempo, estava até preocupado com ele. Ele já tem lá 70 alto de idade, né? E eu perguntei, pô, você está sumido, coisa e tal? Ele falou, cara, eu tive que me ausentar um pouco da academia para estudar, porque eu estava fazendo um vestibular que eu vou ingressar numa faculdade e passei. Olha que incrível isso, gente. Que história de vida sensacional. 70 e tantos anos de idade, não tem limite para aprender, né? Ele até brincou, eu não sei se eu vou viver o suficiente para terminar o curso, são 5 anos, mas eu pelo menos vou entrar. Fiz o vestibular, passei, paguei já a primeira mensalidade e vamos... Cara, a gente escuta umas coisas dessa, né? Nem somos já tão jovens assim, a gente já fica tocado. Imagina esses jovens aqui escutando todos os ensinamentos que você passou aqui. Nossa, não tem palavras para agradecer imensamente. É que a gente fica sempre limitado com o tempo de nossa agenda, né? Não tem para onde a gente fugir. Mas, de novo, agradeço imensamente e certamente vamos ficar muito honrados com essa cutucada que um dia você vai dar para a gente aqui. Ó, tô com uma pauta legal aqui, vamos conversar de novo. Vai ser um prazer enorme ter você de volta. Ótimo, Bacelar. Deixa eu te falar, coincidentemente, em cima disso que você está dizendo, ontem eu estive no Congresso Brasileiro do Agronegócio, aqui no WTC em São Paulo, realizado pela ABAG, né, Associação Brasileira do Agronegócio. Eu estou desenvolvendo um trabalho dentro do agro para Mitsubishi, tá, hoje, né? Então, eu estou aprendendo um monte de coisa sobre o agronegócio que, para mim, não era totalmente desconhecido, porque vendi caminhão muito para muita usina de cana e também para muita mineração, etc. Mas agora eu estou aprendendo, estou estudando tudo de novo, né? Começamos a estudar dentro dessa esteira aí que a gente falou de aprendizado, estudar. E ontem eu estive no Congresso Brasileiro de Agronegócio e encontrei lá o ex-ministro Roberto Rodrigues, né? Que foi o grande patrono dessa revolução toda que a gente teve do agronegócio. Eu considero que ele foi o cara que impulsionou muito o negócio do agro aqui no Brasil. E ele estava lá com seus 81 anos, firme, né? E ainda produzindo, fazendo coisa, e foi nos homenageados ontem lá. Mas assim, eu fiquei emocionado, fui até conversar com ele, né? E ele está super bem motivado, trabalhando. Então, cara, isso só motiva a gente a continuar fazendo, continuar aprendendo e continuar evoluindo e ajudando também os mais jovens aí. Obrigado mais uma vez, Padovan. Felicidades e até a próxima. Até a próxima. E ó, Obrigado, Padovan. Aí, viu? Um abraço grande aí. Pois bem, autoespectadores, chegou o final do nosso programa dessa edição. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Olha, hoje foi uma riqueza de conteúdo incrível, principalmente para os jovens, né, que assistiram aí diversas mensagens super importantes na nossa entrevista. Para quem está pensando em comprar, vender, alugar ou assinar um carro, quantas informações foram entregues para vocês na nossa resenha, quando a gente comentou os resultados da indústria. Teve a participação do pessoal da Jato, teve a participação da Mobiauto, porque não falta aqui informação relevante para ajudar vocês a sempre estarem preparados para tomar as melhores decisões. E aí fica o convite final, né? Antes de vocês irem embora, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. Ative as notificações, enviem e-mails com sugestões e críticas, exercitem todo o canal de interação que a gente está proporcionando para vocês, não é mesmo, Márcio? Isso aí, Bacelar. Meus amigos, foi mais uma vez uma grande alegria estar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like aqui embaixo, né?
Isso para a gente é bastante importante. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem o anúncio das atrações das nossas próximas edições. Uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. E até uma próxima oportunidade. Até logo.